Olá, meus irmãos, olá, meus amigos, espero que vocês estejam muito bem e vamos lá para mais um bate-papo sobre a Bíblia, né? Que é um assunto muito bom de se tratar. Hoje nós vamos conversar sobre o dilúvio. Lembra que eu comecei uma série aí sobre Gênesis e hoje a gente vai continuar falando sobre o dilúvio, tá bom? Mas antes vamos chamar a presença do Espírito Santo para estar conosco. Senhor, nosso Deus, nós agradecemos por mais essas bênçãos que o Senhor concede a nós, a bênção da vida, a bênção de ter amizade, de ter família, e que o Senhor abençoe a todos que estão ouvindo, vendo mais esse estudo. Pedimos a presença do Espírito Santo conosco aqui para nos guiar, em nome de Jesus, amém. Vamos lá, nós já vimos aqui Gênesis, já vimos Bereshit, já vimos a criação, a gente viu o pecado, né? Falando de Gênesis, nós vimos Caim e Abel e agora nós vamos ver sobre o dilúvio, né? A gente tem lá no livro de Gênesis, tá? No livro de Gênesis, nós voltamos lá no início, tá? Então a gente tem depois a tentação e a queda, Caim que mata Abel, nós temos o nascimento de Sete, aí vem a genealogia, tá? No capítulo 5, a genealogia de Sete, então fala lá desde Abraão, e aí vem no capítulo 6, falando sobre a corrupção da humanidade, tá? Diz aqui na minha Bíblia, corrupção da humanidade, tá bom? E a gente vai ver o dilúvio. Bem, quanto tempo se passou do dilúvio, tá? Da criação até o dilúvio? Eu não sei. Não sei, algumas pessoas, alguns estudiosos dizem que passou mais ou menos uns 2000 anos. Não sei, gente, não dá, nós não sabemos com certeza. Mas os cálculos da genealogia dizem que mais ou menos uns 2000 anos. Mas isso aí também não interessa, tá bom? Nós vamos ver aqui o importante sobre o dilúvio, que está em Gênesis 6, tá bom? Vamos entender o seguinte, primeira coisa, responder uma pergunta, o dilúvio é fato ou é mito? Tá? Porque às vezes que você procura lá dilúvio na internet, ou então você vai ler algumas revistas, tipo super interessante, aparece assim, o mito do dilúvio. Mito do dilúvio, tá? Vamos ver, é mito ou é verdade? Tá? Ou é fato, melhor, né? Mito ou é fato? Vamos entender o seguinte, eu creio na Bíblia. Você que está vendo, eu acho que crê na Bíblia. Se nós cremos na Bíblia, básico, para mim é fato, tá? É certeza. Eu tenho essa certeza. Isso é um fato. Porque em 2 Timóteo, verso 2, 2 Timóteo, capítulo 3, versos 16, tá? Então, 2 Timóteo, capítulo 3, verso 16, diz assim que toda a escritura é inspirada por Deus, tá? Se a escritura é inspirada por Deus, isso é uma lógica minha, tá? Se é inspirada por Deus, só pode ser fato. Deus não vai inspirar uma mentira. Deus não vai inventar alguma coisa. Então, para mim é fato, tá bom? Então, isso já resolve, tá? Ah, mas será? Vamos ver mais algumas coisas. Os escritores bíblicos também confirmam isso. Quando a gente vai lá em 1 Crônicas, tá? 1 Crônicas, tá depois de Reis, tá? 1 Crônicas, capítulo 1, tá aqui, achei. 1 Crônicas 1, verso 4. Então, em Crônicas 1, você tem ali escrito descendentes de Adão, tá? Aí aparece Cainã, isso verso 1, 2, 3 e 4, tá? Cainã, Maalael, Jared, Enoque, Metusalém, Lemeque, Noé. Então, como é genealogia, e para o pessoal do Oriente até hoje, a genealogia é muito importante, porque a genealogia eles usam até para saber se a pessoa é da mesma família, nem se tiver um parente muito distante, é muito usado. Então, quando você tem a genealogia aqui, você tem Noé,
Sem Cã e Jafé. Tá? Então você tem aqui a genealogia e aparece Noé. Outra coisa, Lucas 3,36. Quando o Lucas, que não era judeu, tá? Ele faz a genealogia de Jesus, no capítulo 3, no verso 36, ele diz assim: Salá, filho de... Ele faz ao contrário, tá? Você vai ver que ele vai vindo ao contrário. Então ele faz, diz aqui, ó. Salá, filho de Cainã, Cainã, filho de Arfaxade, Arfaxade, filho de Sem, este filho de Noé e filho de Lameque, tá? Então tá aqui a própria Bíblia, você tem no Antigo Testamento, em Crônicas, e aqui também no Novo Testamento, falando da genealogia, e aparece Noé. Então isso aqui comprova que, segundo a Bíblia, Noé realmente existiu. Outra coisa, Jesus cita a Bíblia, Mateus, tá? Mateus 24. Mateus 24, verso 37. Verso 37. Olha aqui, o que diz Jesus, tá? Pois assim como foi nos dias de Noé, também será a vinda do Filho do Homem. Portanto, assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam, bebiam, casavam-se, davam-se em casamento, até o dia que Noé entrou na arca, e não perceberam, senão quando veio o dilúvio e levou todos, assim será também na vinda do Filho do Homem. Então aqui também nós temos Jesus falando do dilúvio, tá? E de Noé, do dilúvio de Noé. Então, é fato. Que mais? Vamos lá em Ezequiel, tá? Ezequiel capítulo 14. Então o próprio profeta Ezequiel está falando. Ó, Ezequiel capítulo 14, verso 14. 14. Ezequiel 14, 14. Isso aqui é Deus falando para Ezequiel. Olha assim o que ele fala. Ainda que estivesse no meio dela 3 homens, Noé, Daniel e Jó, eles, pela sua justiça, salvaria apenas a sua própria vida, diz o Senhor Deus. Então Ezequiel está falando de algo que Deus falou. Que se lá, tá, tivesse, lá na terra ali onde ele estava, Jerusalém, tivesse 3 homens, e um deles é Noé, porque Daniel a gente sabe que existiu. Aí tem Jó, que tinha gente que ficava na dúvida se Jó existiu, tá aí outra prova que Jó existiu também, tá aí Noé. Então, é fato, ponto. Existiu, a Bíblia fala no Novo, no Velho Testamento, o próprio Jesus falou, e com Ezequiel o próprio Deus falou. E aí eu volto a dizer, eu sou alguém que crê na Bíblia. Se para mim a Bíblia é inspirada por Deus, é a verdade, é a palavra de Deus, isso aqui é verdade, isso aqui é a palavra. Beleza? Vamos partindo, continuando. Aqui, aí vem assim, tem detalhes? Deus dá detalhes sobre o dilúvio? Será que dá? Vamos ver lá se Deus dá detalhes sobre o dilúvio. Tá? Gênesis 7, capítulo 11. Então diz assim, ó. Você vê que não só dá detalhes, tá? Mas quando a gente olha lá o sobre dilúvio, ele não começa assim, era uma vez, não é uma fábula, né? Eu falo para meus alunos, fábula você começa com era uma vez. Às vezes eu passo para eles para fazer sobre uma narração, eu falo, a narração tem que ser verídica, tem que ser factível. Não pode começar com era uma vez. Era uma vez é fábula. E aqui não começa com era uma vez também. Tá? Aqui é uma história, não é uma história de criança, não é uma história para boi dormir, para você ninar e cantar. É uma verdade bíblica. E a gente tem aqui que tanta verdade que aqui, ó, olha o capítulo 7, verso 11 de Gênesis, capítulo 7, verso 11. No ano 600 da vida de Noé, aos 17 dias do segundo mês, nesse dia romperam-se todas as fontes do grande abismo. Olha só, quando Noé tinha 600 anos, tá?
Olha o que ele diz, aos 17 dias do segundo mês, tá? Então, ele também fala a data. 8, verso 4. Gênesis 8, verso 4. Olha, no dia 17 do sétimo mês, a arca repousou sobre as montanhas do Ararate. Olha, dia 17 do sétimo mês. Olha o verso 8, 13. Diz assim, sucedeu que no primeiro dia, primeiro dia do primeiro mês do ano 601, as águas se secaram sobre a terra. Então você tem dia, mês e ano. Ponto. Não é, um dia, quando? Não sei. Não, aqui diz o dia, mês e ano que aconteceu. Tá? Tem as medidas? Tem as medidas da arca também. Quer ver? É Gênesis 6,15. Gênesis 6,15. Aqui diz o seguinte, ó, eu vou ler aqui, depois a gente vai ver as medidas sendo trazidas para cá, né? Ó, Gênesis 6,15 diz assim, trazendo para os nossos dias, diz assim, deste modo farás, de 300 côvados será o comprimento, de 50 côvados de largura e altura de 30. Como seria isso? Então, ó, de comprimento ele tinha 133 metros, tá? De comprimento, 22 metros de largura, tá? E 13 metros de altura. Era algo muito grande, tá? Era algo enorme, o dilúvio, tá? Aí a gente vem no seguinte, a gente já sabe que é um fato, que a Bíblia cita esse fato, que tem dia, mês e ano, só faltou a hora também, né? Tem mais uma coisa. Hebreus. Hebreus. Alguns dizem que Hebreus é escrito por Paulo, outros dizem que Hebreus não é escrito por Paulo. Ele é estilo paulino, mas não tem a apresentação de Paulo, tá? Então, Hebreus, capítulo... deixa eu só... Hebreus 11, 7. Hebreus 11, 7. Pela fé, Noé, divinamente inspirado acerca de acontecimentos que ainda não se viam, e sendo temente a Deus, aparelhou uma arca para salvação de sua casa, pela qual condenou o mundo e se tornou herdeiro da justiça que vem da fé. Tá? Então, fato, tem tudo isso. Agora a gente pensa, por que Deus fez o dilúvio? Por que Deus permitiu o dilúvio? Por que ele fez o dilúvio? Vamos lá ver Gênesis 5, 6 de novo. Tá? Gênesis 6. Tá, ó, no verso 1 diz assim, Gênesis 6, verso 1. Tá? Como se foram multiplicando os homens da terra e lhe nasceram filhas, vendo os filhos de Deus, que a filha dos homens era formosa, tomaram para si mulheres, as que entre todas mais lhe agradavam. Então disse o Senhor, o meu espírito não agirá para sempre no homem. Tem algumas versões que diz não contenderá. Tá? Pois esse é carnal, e os seus dias serão 120 anos. Ora, naquele tempo havia gigantes na terra, e também depois, quando os filhos de Deus possuíram as filhas dos homens, as quais lhe deram filhos. Estes foram valentes, varões de renome na antiguidade. Viu o Senhor que a maldade do homem se havia multiplicado na terra, e que era continuamente mal todos os seus desígnios. Então se arrependeu o Senhor de ter feito o homem da terra, e isso lhe pesou o coração. Disse o Senhor, farei desaparecer da face da terra o homem que criei, o homem, o animal, os répteis, as aves do céu, porque me arrependo de ter-os feito. Porém Noé achou graça diante do Senhor, e eis a história de Noé. Noé era um homem justo e íntegro. Entre os seus contemporâneos, Noé andava com Deus, e gerou 3 filhos, Sem, Cão e Jafé. Vamos lá entender. Primeira coisa, porque Deus decide fazer o dilúvio. Quando a gente vê no verso 1,
diz que o homem foi multiplicando, então foram nascendo muitos homens, tá? Lembra que os antediluvianos, pensa assim, quando Deus fez Adão e Eva, Adão devia ter por volta, Ellen White diz isso aí em História da Redenção, tá? Por volta de uns 5 metros de altura, e Eva devia ter uns 4, com toda a capacidade mental, com 100% da capacidade mental, com inteligência, com saúde, então se multiplicou. Então os homens se multiplicaram, eram homens fortes, inteligentes, tá? Se multiplicaram. E aí diz assim, nasceram filhas, e diz assim, vendo os filhos de Deus que a filha dos homens eram formosas, tomaram para si mulheres. Alguns estudiosos dizem que essa frase aqui, as filhas dos homens, tá? Vendo os filhos de Deus, que a filha dos homens era formosa, tomaram para si mulheres. Aí diz assim, são os anjos que desceram e tiveram relações com as mulheres. Tá? Não é isso, tá bom? Não é isso, porque o que diz aqui, esses filhos de Deus são os descendentes de Sete, tá? E os filhos dos homens, as filhas dos homens, são as descendentes de Caim. Então você tem, durante o tempo, ficaram muito separados os descendentes de Caim e os descendentes de Sete, tá? Só que vão nascendo, vão crescendo as cidades, vão se aproximando, e aí os filhos de Sete, o povo de Deus, começou a ver que as filhas dos homens eram formosas, tá? Eram bonitas. Então eles começaram a tomar essas mulheres, casar com ela, como a Bíblia fala aqui, tomaram para si, tá? O que a gente percebe aqui, tá? Nessa coisa aqui, no que esse verso quer dizer? Que assim, houve um casamento de crentes, de gente fiel a Deus, com as mulheres que passaram a ser desposadas. O comentário bíblico adventista, na página 237, diz assim, que as mulheres, olha o que diz aqui, vou ler o que está aqui. As mulheres descrentes passaram a ser desposadas não por causa da sua virtude, mas pela beleza e a consequência foi de impiedade e maldade, tiveram grande avanço. Então os homens começaram a olhar a mulher não pelas qualidades que elas tinham, pelas virtudes, mas simplesmente pela beleza. Como eles viram que aquelas mulheres eram mais bonitas, se interessavam, olhavam, se encantavam e começaram a ficar com elas, a casar com elas, tá? E aí, como eu falei, os filhos de Deus não são anjos, tá? Os filhos de Deus são os filhos de Sete, o povo que seguia as coisas, o caminho de Deus, tá bom? E aí a gente tem no verso 3 assim, o meu espírito não agirá para sempre no homem. A gente vê que Deus, além de aumentar a maldade, com esses casamentos de julgo desigual, casamento de julgo desigual, Deus ficou triste, tá? Aí ele já fala assim, meu espírito não vai mais contender. E ele diz assim, e os seus dias serão de 120 anos, tá? Então, põe um limite aqui, tá? Essa predição divina não significa que o homem iria viver só até 120 anos, tá? Significa que em desdice a paciência de Deus tinha chegado a um limite, tá bom? E que o tempo de graça se encerraria dentro de um tempo, isso que o comentário bíblico adventista diz. Então, assim, é que era um tempo de graça, não, vai agir só por 120 anos, já deu, minha paciência já encheu, a graça já está terminando, tá bom? Porque a gente vê que depois do dilúvio teve gente que viveu mais também depois de 120, tá bom? Tudo isso. Então, viu Deus a maldade. E aí outra coisa que diz assim, que Deus diz que se arrependeu. Deus não se arrepende. Quando fala do arrependimento de Deus aqui, não está falando assim, por exemplo, eu tenho arrependimento das besteiras que eu faço, são muitas, tá? Eu faço besteira e me arrependo. Deus não se arrepende, porque Deus não é homem. Então não tem esse negócio de, puxa, que mancada que eu fiz, que besteira. Nada disso, o arrependimento é tristeza. Você já deve ter ficado triste com alguém que você ama. Você já deve ter ficado triste com alguém que te magoou e você gosta muito. Às vezes é um parente, alguma coisa. Não é por isso que você deixou de amar essa pessoa, mas você ficou triste.
Vamos dizer, você teve um filho que deu problema, você não se arrepende de ter o filho, né? Assim, ai, que eu queria que esse menino tivesse morrido quando nasceu. Ai, se Deus não... Uma pessoa normal, tá? Tô dizendo uma pessoa normal. A pessoa normal não vai dizer, ai, como eu queria que tivesse morrido quando nasceu. Ai, como eu queria nunca ter tido essa criança. Você fica triste, mas você não se arrepende do filho que você tem, tá? Você fica triste, mas você não se arrepende. É isso que está falando. O arrependimento aqui é porque Deus fica triste. É dor no coração. A dor no coração de Deus era muito grande, tá? Então por isso que a maldade estava se multiplicando. O homem, imagina alguém com toda a sua força, com seu vigor, com sua capacidade, né? E só voltado a mente para o mal. Se hoje em dia a gente vê as pessoas fazem cada coisa, né? E tem gente que não tem toda a capacidade mental aí, né? A gente fala e faz tanta maldade, tá bom? Então é isso que ele está falando aqui sobre isso, tá bom? Do arrependimento. Então Deus fala assim, ó, se arrependeu, ele não vai deixar porque era muita maldade, muita coisa ruim que o homem tinha feito. Então por isso que Deus resolveu pôr o dilúvio. Vamos pensar o seguinte, Deus não pôs um dilúvio porque ele queria matar o ser humano. Ele trouxe o dilúvio porque precisava pôr uma barreira. A gente vai notar que toda vez quando o homem chega num grau de maldade muito grande, Deus intervém. Então Deus interviu no dilúvio, Deus interviu em Sodoma e Gomorra, que estava demais, e a outra intervenção de Deus foi a volta de Jesus. O homem estava tão perdido, tão assim, que Jesus voltou. Desculpa, vamos rebobinar, para quem é da minha época vai saber. Então, Deus precisa intervir. Deus interviu no dilúvio, Deus interviu em Sodoma e Gomorra, porque a maldade estava muito grande. Deus interviu quando Jesus veio, porque o homem estava... A maldade, a corrupção, a maldade estava tão grande que o ser humano não dava mais jeito, precisava de uma intervenção divina. E eu falo para você que eu creio que hoje Deus vai intervir, porque a corrupção, a maldade do ser humano está muito grande. Então, o ser humano não resolve, não adianta. Você pode pensar em qualquer ser humano para pôr no mundo todo para dominar, para liderar, para governar. A solução não sairá do homem. Terá que ser uma solução divina e Deus vai intervir quando ele voltar. Tá bom? E aí a gente vem aqui, as pessoas sabiam do dilúvio? Nossa, pegou todo mundo de surpresa, eu não sabia. Deus não faz nada sem antes avisar os seus servos, os profetas, está lá na Bíblia. Tá? E Noé foi um caso de profeta, tá bom? Se Deus contou para Noé que ia acontecer, Deus mandou Noé construir a arca, deu a instrução na arca, Noé pregou durante um tempo sobre isso aí, tá? Em Pedro diz assim que, segundo Pedro 2,5, um verso aqui que muita gente confunde também, tá? Eu vou falar dele em outro vídeo, tá? 2,5 diz assim, e não poupou o mundo antigo, ó, segundo Pedro 2,5, não poupou o mundo antigo, mas preservou a Noé, pregador da justiça, e mais 7 pessoas, quando fez o dilúvio sobre o mundo, reduzindo, tá? Então, Deus avisou, porque o Noé, quando soube, ele começou a construir a arca. E a arca foi o testemunho. Imagina que não chovia, não caiu uma gota. A Bíblia fala que era um orvalho que subia da terra e regava as plantas. Eles não têm a ideia do que era a chuva. E aí vem Noé pregando. Então, sim, eles tiveram tempo para se converter. Tá? São Mateus 24, 37 a 39, que a gente já leu, Jesus diz assim, não fizeram caso até que veio o dilúvio e varreu todos eles. Todos sabiam, Deus não faz nada escondido, tá? Jesus está para voltar, olha os sinais. A Bíblia fala de guerras, rumores de guerra, terremoto, quase toda semana a gente vê desastre. Olha, hoje, né, a gente está falando, o sul está debaixo d'água ainda, tá?
guerra hoje em Israel, guerra, a África ebulindo ali também, já perto de uma guerra, guerra na Ucrânia, guerra com a Rússia, espalhando, gente, o mundo está ali, está fervendo, corrupção que está dominando o mundo, as pessoas estão sem noção mesmo dentro das igrejas, as pessoas estão perdendo a noção do que é santo, do que não é. Deus está mostrando, nossa função é pregar esse evangelho, tá? A arca eu já falei como era, tá? Ela tinha 3 andares, foi coberta de betume. Uma vez falaram assim, mas o betume não existia antes. Deixa eu falar uma coisa para você, betume vem do petróleo. E os cientistas descobriram que petróleo não vem de dinossauro. Mas o petróleo só veio depois do dilúvio, ou quem crê na era glacial, depois da era glacial. Não, petróleo vir dos dinossauros é mito. Tá? Petróleo, os estudiosos, tá? Os estudiosos que não são criacionistas, dizem que ele se formou há milhões de anos. Então, eles estão dizendo assim, o petróleo já estava aqui desde que a Terra é Terra. Tá? Não foi os dinossauros que formaram o petróleo, que também haja dinossauro para formar petróleo que está durando até hoje. Tá bom? Então, o petróleo já existia, tá? Já existia nessa época. Então ele fala betume mesmo. Vou trazer mais uma. Pensar assim: o petróleo já existia há muito tempo, tá? Os cientistas dizem que desde que o mundo é mundo já existia petróleo. Então, se existia petróleo, existia betume que vinha do petróleo. Outra coisa, pode também ter usado aqui uma linguagem que é do dia. Eu vou dar um exemplo. Eu falo assim: quando os portugueses chegaram ao Brasil, os portugueses não chegaram ao Brasil, eles chegaram numa ilha, tá, que os índios chamavam de Pindorama. Eu falo assim, às vezes eu falei para meus alunos uns dias atrás, olha, falando dos índios que tinha, eu falava, tinha os índios de São Paulo não se davam com os índios do Rio de Janeiro. Não existia São Paulo, não existia Rio de Janeiro. Mas a gente, o que faz? A gente traz para hoje com o que a gente tem aqui, para que se torna conhecido. Então pode ser que a palavra betume também tenha sido usado aí na Bíblia, porque era algo conhecido na época. Aí poderia ser que usasse outra coisa, tá? Porque lembra, Deus inspira o profeta, mas ele fala com a sua linguagem. Exemplo, Paulo escreveu cartas, quem pega as cartas de Paulo tem uma escrita totalmente diferente das cartas de João. Porque Paulo é Paulo. Paulo, se estivesse vendo hoje, ele tinha um ou 2 ou 3 pós-doutorado, tá? João não, era uma pessoa mais simples. Então, ele fala, por exemplo, se eu fosse um profeta e Deus me desse algumas instruções, eu ia falar de algo com a minha linguagem. Se você pega o doutor Wanderson, o doutor Rodrigo, eles vão falar com uma linguagem superior, tá? Então tem toda essa diferença. Então o betume poderia já ter existido, porque o petróleo os cientistas chegaram à conclusão que já vem de muitos anos, tá? Muito tempo, desde que o mundo é mundo. Poderia ter sido usado, o profeta Moisés, quando escreveu, olhou, viu o betume, falou, ele passou o betume ali. Ou poderia ter sido outra coisa. Por exemplo, a própria madeira que ele usa, que ele fala que cipreste, né? Outros falam que é acácia. É usada uma palavra hebraica aqui, gofer, que ninguém sabe que madeira é essa. Ninguém sabe qual é essa madeira. Tá? Então eles usam como se fosse cipreste, tá? De uma maneira mais fácil. Tá? Quanto tempo Noé demorou para construir a arca? Sabe que a gente não sabe? No máximo 100 anos. No máximo. Às vezes tem algumas pessoas que dizem assim que foram 120 anos, aí usa, nossa, Noé pregou 120 anos, mas no máximo, porque diz assim que o filho de Noé nasceu quando ele tinha 500 anos. E ele entrou, o dilúvio começou quando ele tinha 600 anos. Se a gente partir do princípio que Deus chamou ele assim que o filho nasceu, então são 100 anos que ele pregou. Mas alguns estudiosos acham que foi por volta de uns 50 anos, 60 anos. Não sei,
mas também é indiferente, viu, gente? É indiferente. Se ele usou 50, 100, é indiferente. A gente sabe que todo esse tempo que ele usou, ele foi uma maneira dele pregar, tá bom? Quanto tempo ele ficou no dilúvio? 1 ano e 15 dias. Então, do que começou o dilúvio, quer dizer, tem quanto tempo ele ficou na arca, do dia que ele entrou no dilúvio, do dia que começou a chover, tá? Até o dia que ele abriu a porta e saiu, foram 1 ano e 15 dias aproximadamente, tá? Que ele ficou. Então, entre 300, alguns dizem 370 ou 380 dias, por aí, que ele ficou na arca. Imagina você com 1 ano e pouco, com um monte de animal dentro, né? Meio difícil. A lenda do dilúvio, existem outros povos, sempre existiu. Afinal de contas, você não copia uma nota de R$3, você copia uma nota de $20, que você não vai gastar nem dinheiro para fazer uma falsificação da nota de 20, né? Mas tem uma lenda grega que diz que Zeus resolveu acabar com todo ser humano na época do bronze, tá? E diz que um homem e uma mulher sobreviveram ao dilúvio, receberam ordens de povoar a terra, Zeus mandou, tá? E por jogar as pedras atrás de si, as pedras se transformavam em homens e mulheres, tá? A grega. A hindu diz que um peixe avisou um homem sobre o dilúvio, mandou ele construir um barco, ele construiu um barco e ele foi salvo nesse dilúvio porque o peixe conduziu esse barco, tá? Na Babilônia diz que um homem e uma mulher sobreviveram ao dilúvio e ganharam a imortalidade, depois se transformaram em deuses. E na América Central, eles tinham entre os índios não se usa mais, tá? Entre os indígenas da América Central, dizia que um homem e sua esposa e seus filhos sobreviveram ao dilúvio, todos foram transformados em peixe. Então é um mito, uma história que já era passada de pai para filho. A gente sabe até se eles passaram, né? Noé passou para seus filhos foi passar para os netos e foram passando, só que aí com o tempo vai se perdendo e mudando, tá? O que é importante para a gente saber, tá bom? O dilúvio existiu, tá? Realmente é fato, a Bíblia confirma isso. E o que é importante no dilúvio? Que em Gênesis 6 tem um verso que é muito interessante, que diz assim, verso 6:8. Porém Noé achou graça diante de Deus, tá bom? Ou melhor, do Senhor, de Yahweh, né, o Criador. Que nós possamos achar graça diante de Deus. Que Deus nos abençoe, para que nós possamos entender que no mundo que está vivendo, que nós possamos ter a nossa arca. E essa arca é o nosso lar, é a nossa igreja, é onde você vai levar seus filhos, é onde você vai conduzir a sua família. Porque uma das coisas que Deus deu para Noé, fala assim, entra tu e tua família. O primeiro a entrar na arca tinha que ser Noé. O primeiro a crer tinha que ser Noé. Então você tem que ser o primeiro a crer na sua família, da sua família. E assim você entra na arca, porque a hora que Jesus voltar, tá? A hora que for a intervenção e Jesus voltar, nós estaremos salvos. Tá? Que Deus abençoe vocês, que fiquem com a graça do nosso Senhor, em nome de Jesus. Amém e tchau, até a próxima.